Fala moçada, bem-vindo mais uma vez à nossa sala de aula e onde hoje nós estaremos indo para a nossa segunda aula e vamos tratar de 16 formas de fazer gestão de conflitos. Aula 2, competências e habilidades. Com certeza, muita gente, quando a gente fala em conflitos, gestão de conflitos, primeiro de tudo tem que pensar que cada um tem um interesse. Então, quando a gente fala de gestão de conflitos, nós estamos falando de gestão de interesses, defender os seus interesses. E um exemplo é quantas pessoas já não chegaram nesse vídeo. Já ficaram no primeiro, já ficaram no segundo e agora realmente só está assistindo o cara que é fodão, o cara que tem realmente interesse em fazer mudanças, em fazer gestão de conflitos, aquele cara que realmente quer aprender. Porque uma grande parte, a maioria das pessoas não estão a fim de fazer gestão de conflitos. Não querem, acham que isso não é técnicas, né? Não são técnicas. Então, vamos lá, chega de falar e vamos dar continuidade a essa questão de gestão de conflitos. Opa! Então, quando a gente fala de gestão de conflitos, essas 16 formas de fazer gestão de conflitos, a forma número 1 é utilizando a empatia, é se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, mais uma vez eu vou dizer, nós temos que fazer gestão desses conflitos. Os conflitos, as pessoas vão defender o quê? Os seus interesses. Qual é o interesse do outro lado? Lembra daquela piramidezinha que eu mostrei para vocês lá no nosso primeiro encontro, pirâmide de Maslow? Aonde que esse cara tá? Se você utilizar a empatia, esse é o macete. Utiliza a empatia. Aí você se coloca no lugar dele e vê onde ele está dentro daquela pirâmide. Ah, professor, mas eu não lembro da primeira aula. Então volta lá, filho de Deus. Volta lá para você poder entender. Então, assim, quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, é utilizar a empatia. Empatia para quê? Para entender quais são os sentimentos e emoções que estão afetando o outro lado. E para criar um vínculo verbal e não verbal. Quando a gente fala em criar um vínculo verbal e não verbal, o corpo fala, gente. O corpo fala. Você tem que entender e criar um vínculo em ambos os lados. Sugestão de vídeo. Divertidamente. Divertidamente é um filme top, eu já assisti ele N vezes. E neste filme a gente vai ter uma noção legal de como funciona o nosso consciente e subconsciente. Cara, mais uma vez, assiste divertidamente. É top, vale a pena. Ali você vai aprender a ter essas emoções, a entender essas emoções que as pessoas sentem. E para você entender emoções, você tem que utilizar a empatia. Então, quais são as condições necessárias, né, que você tem que ter? Trabalhar em si mesmo, não sobre o outro. Então, os melhores negociadores têm em comum a competência e a habilidade que formam esses pontos. Então, você tem que ser um super-herói mesmo. Né? Você tem que criar essa condição em cima de si, para você poder utilizar a empatia, de você entender. Ah, então eu tenho que entrar na cabeça do outro? Sim, você vai ter que entrar, utilizar a empatia para poder fazer essa interpretação do outro. 2. Autocontrole. Mais uma vez, lembra que na aula passada a gente viu que as negociações acontecem a partir do momento que gera um conflito. E este conflito, você vai defender os seus interesses e o outro lado vai procurar defender os interesses deles. Então, lembre-se, se existe um conflito, existe estresse. Se existe estresse, você vai ter que ter autocontrole, que é o item 2. Para poder agir com lucidez, manter essa questão de você ter esse autocontrole para raiva, o medo, o estresse não dominarem ambos os lados, e aí não vai ter negociação, não vai chegar ao sim.
e ter firmeza para a condução dessa negociação. Então, lembre-se, negociar não é ceder tudo que o outro lado quer. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, a gente vai ter que ter firmeza na condução. Tudo de graça do outro lado, sem uma contrapartida, não tem lógica. E aí, número 3 é humildade. Tomar uma dose de humildade. Se o outro lado perceber que você está agindo somente com arrogância, ego, então o outro lado pode se sentir ainda mais ameaçado e não vai ceder. Não vai ceder, a não ser que seja uma necessidade dele. Se é uma necessidade e ele já vai ceder com rapidez, então não é negociação. Então não está vendo negociação. Gerou conflito, o outro lado vai ceder, você vai dizer que negociou, mas não. Então é igual eu com a dona Onça, minha esposa. Ela fala e eu faço. Então não há negociação. Beleza? Então lá. Então a terceira parte é humildade, para que haja a empatia em ambos os lados e para que da melhor forma possível chegue a ganhar em ambos os interesses. E a arrogância e o ego não vai ajudar nesse momento. 4, criatividade. A criatividade vai ajudar a encontrar solução para esse conflito. E a criatividade deve vir, muitas vezes, de ambos os lados. E aí vai facilitar para chegar num determinador desse conflito, desses interesses. E às vezes essa criatividade está ligada à experiência de um dos lados. Às vezes o conflito está sendo gerado porque um dos lados às vezes não tem uma experiência, não está claro para ele a questão dos interesses, dos objetivos de ambos os lados. Então, haja com criatividade para poder chegar num determinador para os dois lados, ter um excelente resultado. 5, resiliência. É uma palavrinha que está em moda hoje em dia, né? Todo mundo, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Uma palavrinha que está bem em moda hoje. Essa resiliência, essa capacidade de você permanecer firme perante os problemas, ao estresse, né? Passar por esse caminho é uma superação. Então você tem que ter resiliência. Mas por que tem que ter resiliência? Similar a essa florzinha que está nascendo em meio às pedras. Esta flor que está nascendo em meio às pedras, ela está sendo resiliente para sobreviver. Então, durante uma negociação, você tem que ser resiliente. Por quê? O outro lado, como a gente já viu na aula passada, o outro lado pode ter, durante a negociação, uma conduta de estresse, conduta de medo, agressividade, palavras, comportamentos não desejáveis. Então, você vai ter que ser resiliente para suportar todas essas interferências que podem ocorrer durante uma negociação. Mais uma vez, todas as negociações ocorrem durante um conflito. E aí você utiliza a negociação para fazer a gestão desse conflito. Se está tendo conflito, pode estar tendo mentira, estresse, ego e outras coisas mais que vão te dar pressão. E a resiliência é uma das capacidades que você vai ter que ter para superar. 6. Fluência verbal. Então, quando a gente fala em fluência verbal, lembre-se, tal como a imagem que aparece aqui, tudo que está na sua cabeça vai ter que sair por meio da sua comunicação, por meio das suas palavras. E a entonação da voz, o uso da palavra, a boa dicção e principalmente se adaptar ao outro, ao seu interlocutor. Você vai ter que se adaptar a ele. Se você quer uma boa solução. Lembre-se, lá na primeira não era empatia. Então, para você poder gerar empatia, você vai ter que saber falar,
tirar tudo isso que está na sua cabeça, esse seu interesse, você não vai ter que defender o seu interesse. Se você vai ter que defender o seu interesse, então você vai ter que saber falar, saber conduzir a parte verbal junto a essa pessoa. Até aqui, beleza? Vamos para frente, então. 7. 7. A intuição. Quando a gente fala em intuição, não é aquela questão de baixou um ser celestial e ele me deu uma intuição do que eu devo fazer neste momento para defender o meu interesse. Não. O que a gente está dizendo, intuição é aquilo que você já viveu no passado. Cuidado com o achismo. Mas o que você já viveu no passado em que pode te ajudar neste momento, essa tua experiência, para poder entender o outro ou entender a situação desse conflito. Então, assim, no passado eu já vivenciei essa situação e ela se conduziu, e a pessoa que se comportou tal como esse meu interlocutor, essa pessoa que estou conversando, ela fez exatamente assim e o resultado foi assado. Então, como que você vai aproveitar experiências do passado para você ter essa intuição para poder fazer melhorias e caminhar passo a passo, momento a momento, na gestão desse conflito com o outro ou nesse ambiente. Beleza? E aí, 8. Entra a questão da lógica. Quando a gente brinca, né? Lógica, parece aquele macaquinho do Simpson, né? Que fica batendo quando você está pensando. Quando você pensa em lógica, tem que compreender como que tudo isso está sendo formado. Como que essa lógica, como que essa situação está se desenrolando, como que isso está se desenvolvendo, como que isso, a que ponto começou e chegou até esse presente momento que gerou o conflito. Então, qual é o caminho, qual é a lógica, qual é a natureza que gerou este conflito para você poder desenrolar e sair dele. Em que ambos os lados levem benefícios. Aí nós temos o 9, que é condicionamento. Similar a um cachorro. Pô, professor, está me chamando de cachorro? Sim. Não estou não. Com relação ao cachorro, veja que o cachorro ou os animais, tal como nós somos condicionados a fazer sempre, a adotar algumas atitudes. Mas por que você faz isso? Não sei. Eu fui criado assim. Essa vai ser a sua crença. Por que você faz? Eu não sei. Porque me disseram que era assim e eu comecei a agir assim. Por quê? Você sempre faz a mesma coisa. Então, isso vai te condicionando, vai te moldando, vai te fazendo ficar desse jeito. É uma condição. Legal? Então, condicionamento é aquilo que você faz por diversas vezes que vai manter você numa condição. Exemplo bem simples. Pega uma melancia. Lá no Japão, costuma-se a fazer melancia quadrada. Como? Após plantado, quando a melancia começa a crescer, coloca-se ela dentro de uma embalagem, dentro de uma caixa, onde ela vai se condicionar à embalagem e vai crescer quadrada. Um cachorro, você ensina ele, você pega todas as vezes, pega um guia, tal como da foto, e diz para ele assim, vamos passear, vamos passear, vamos passear, e repete diversas vezes e leva ele para passear. Mesmo o momento que você não tiver uma guia na mão e brincar com ele, vamos passear, ele vai correr ao portão. Para poder achando que você vai levar ele para passear. E nós também somos animais e nós também temos condição. Nós somos condicionados a ter diversas ações e atitudes que nós aprendemos durante o tempo. Então,
Você tem que condicionar o outro lado, direcionar o outro lado, repetir diversas vezes ou mostrar em ações para que o outro acredite neste teu ponto de vista e que este vai ser bom para ambos os lados. Beleza? E 10, otimismo. Então, as negociações podem ocorrer entre personalidades complicadas ou até psiquicamente abaladas. Então, o outro lado, aquilo que você está propondo, o que o outro lado está enxergando de forma otimista ou pessimista? O outro lado está enxergando o copo meio cheio ou está enxergando o copo quase vazio? Então, de que forma que o outro lado está enxergando a sua proposta? A sua proposta, durante a negociação deste conflito, ele está enxergando que isso vai levá-lo à derrota ou que isso vai levar ambos à vitória. Então tem que ficar ligado que o outro lado pode até aceitar nesse primeiro momento o que você está dizendo, mas ele vai continuar com um conflito dentro dele, de ter feito um mau negócio com você. Então, isso vai ser um paliativo. Mais uma vez, o otimismo nas suas palavras, nas suas condições. O outro está aceitando, ele está enxergando de forma otimista a sua proposta. E vamos para mais uma. 11. Dissociação. Fazer dissociação é um dos itens que eu acredito que seja mais difícil. É o você dissociar-se do fato. É o você ficar distante do fato. É o você minimizar esse teu estresse, esse teu medo, esse teu comportamento perante ao conflito. Mais uma vez, quando que começa a negociação? Todas as negociações começam a partir de um conflito. E se gerou esse conflito, ambos os lados estão sob pressão. Agora você imagina um médico. O médico chegando para fazer uma cirurgia de uma criança. Essa criança teve lá um atropelamento e ele precisa cuidar de algumas fraturas. Aí você imagina o médico, um cara de coração bondoso, a hora que ele vai lá e olha uma criança com a perna quebrada, ele começa a chorar em cima da criança. Ai, judiação dessa criança. Oh, meu Deus, por que essa criança quebrou a perna? Oh, que carro malvado. Oh, mundo cruel. Ai, meu Deus. Coitado dessa criança, coitado da perninha dessa criança. Cara, não tem lógica. Deixa isso para a mãe, para o pai, deixa isso para quem pode e deve chorar. Médico, enfermeiro, o pessoal que está tratando, não tem que chorar. Eles têm que cuidar. A mesma coisa, você profissional. Você é um profissional onde você está tendo que cuidar desta ferida, cuidar deste conflito que está tendo dentro da empresa. E você vai usar a técnica negociação. O médico está fazendo uma cirurgia. Você está fazendo uma cirurgia de negociação. Então você está negociando este conflito dentro da empresa, dentro da sua comunidade. Agora você imagine se você começar a chorar e reclamar junto. Então você tem que fazer essa dissociação. Colocar a máscara do negociador. A partir deste momento, eu sou um negociador. A partir desse momento, eu sou a figura do líder, do chefe, do gestor de RH. Eu sou o cara que tem que resolver isso. Legal? Então o médico, naquele momento, ele põe a máscara de médico. Sai o chorão dali, sai o cara sai o cara que não tem como resolver para o cara que vai resolver. Então você vai ter que tirar o coração e colocar a razão nesse lugar. Beleza? Vamos lá. 12. Espírito de equipe. Grande parte das vezes, dentro de uma gestão de conflitos, seja na empresa, seja numa igreja, seja numa comunidade, seja na família, em qualquer lugar,
essa gestão desses conflitos você não vai conseguir fazer sozinho. Vai depender de uma equipe para você resolver isso. E aí você vai ter que envolver essas pessoas, mas você vai ter que entender bem quem são esses personagens envolvidos nesta gestão. Você tem aquele cara que está vindo ajudar, está vindo aquele cara que não cheira e não fede, está vindo aquele cara que é o parceiro e está vindo aquele cara que vai vir fazer tumulto. Então, quem é cada personagem nessa história? Existe o pessoal do conflito e existe o pessoal da gestão de conflito. Então procure entender quem é cada personagem nessa história para você se sair bem. 13. Autonomia. Quando a gente fala em autonomia, é caminhar com as suas próprias pernas. Por mais que você vai trabalhar em equipe e você ficou como responsável para resolver, fazer essa gestão. Então, quem é você nessa história? Você tem autonomia ou não para resolver? Mesmo que seja com limite, mas você tem que ter uma determinada autonomia para conduzir ao sim. Legal? 14. Desenvolvimento. Quando a gente fala em negociar, você constantemente vai estar em evolução. Não para, não pode parar. Então você tem que cada vez mais ter habilidades técnicas, pessoais, para poder continuar aprendendo, desenvolvendo essas competências para você negociar. 15. Significado. Esta demanda tem um significado para você? Ela tem um significado para você chegar ao sim? Porque se isso não tem um significado para você, então qual é o teu interesse? Você está negociando o quê? Cadê o benefício? Então, se não tem significado para você, o que você está negociando? Então, geralmente, aí você vai perder essa demanda. Identificação com os objetivos. 16. Esses objetivos. Então, vamos lá. Você tem um interesse e aí você tem um objetivo. Esse objetivo, ele impulsiona você, ele motiva você, ele mexe na questão psicológica tua? Ô professor, mas negociação chega a esse nível? Sim, mais uma vez, se você não tem interesse, você vai defender o quê? Então você não está negociando, você está cedendo, você está deixando correr. E isso não é negociação. E isso te traz um efeito psicológico legal, isso mexe com a sua ambição. Eu preciso chegar a um determinado sim, que ajude ambos os lados. Se chegou nisso, moçada, parabéns. E aí fica deve estar aqui em cima, do lado de cá, mas de qualquer forma eu vou deixar um link abaixo para a nossa terceira aula, 9 princípios de gestão de conflitos. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários e nos vemos nesta próxima aula. Moçada, muito obrigado e até a próxima.